A gente costuma pensar nas leis como algo bem direto, sabe? Um conjunto de fatos, de regras, preto no branco. Mas e se o ingrediente mais importante de uma lei for, na verdade, invisível? Algo que a gente não consegue medir ou provar. É isso que a gente vai desvendar agora. O fundamento moral secreto que sustenta todo e qualquer sistema jurídico. Vamos começar com um exercício de imaginação. Pensem que a gente tem todos os dados, todas as estatísticas, todas as causas e consequências de um grande problema social. A gente sabe o que está acontecendo nos mínimos detalhes. Mas essa montanha de fatos, sozinha, consegue responder essa pergunta que está aí? Ela consegue nos dizer por que algo é fundamentalmente errado? Olha só esse número, 20%. É um fato. Em média, homens ganham 20% a mais que mulheres. É um dado frio, uma descrição da realidade. Mas o número por si só, ele é mudo, né? Ele não grita, isso é injusto. Ele não nos diz por que essa diferença é algo que a lei deveria tentar consertar. Claramente está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. E aqui a gente chega no coração da coisa toda. Os fatos nos mostram como o mundo é, são um retrato da realidade, ponto. Mas eles não têm o poder, de jeito nenhum, de nos dizer como o mundo deveria ser. E para fazer essa ponte, para sair do é e chegar no deveria ser, que é a função da lei, afinal, a gente precisa de uma ferramenta completamente diferente. Então, que ferramenta é essa? Qual é a pergunta que os fatos sozinhos não conseguem responder? É explorando exatamente essa diferença que a gente começa a entender qual é a verdadeira base do direito. A resposta está em dois tipos diferentes de afirmação. De um lado, temos as proposições descritivas. O nome já entrega. Elas descrevem o mundo. E a gente pode verificar se são verdadeiras ou falsas. Está chovendo, ou está ou não está. Simples assim. Do outro lado, temos as proposições expressivas. E aí o jogo muda. Elas não descrevem, elas julgam o mundo com base em um valor. Deveríamos ajudar os necessitados. Isso não é um fato, né? É uma convicção. E são essas convicções que servem de base para as leis. Vamos usar um exemplo bem forte para isso ficar claro. A escravidão causa sofrimento físico e psicológico severo aos escravizados. Isso é uma proposição puramente descritiva. É um fato brutal, que a gente pode verificar pela história, por testemunhos, pela ciência. É a descrição fria de uma realidade terrível. Agora, olha a mágica acontecer. A gente adiciona aquela peça que faltava, a proposição expressiva. Pegamos aquele fato e aplicamos um valor. O sofrimento humano é moralmente errado. Percebe? É esse julgamento moral que transforma a observação em condenação. É ele que nos permite concluir que a escravidão é errada. Sem ele, o fato do sofrimento seria só uma estatística trágica. Então, para resumir, uma proposição expressiva é basicamente uma declaração de valores, de atitudes, de crenças. A função dela não é descrever o mundo como ele é. A única função dela é estabelecer como o mundo deveria ser. É o ponto de partida para qualquer debate sobre justiça, sobre certo e errado. Ok. Agora que a gente já entendeu a diferença crucial entre fatos e valores, vamos ver como isso deixa de ser uma discussão filosófica e vira literalmente o alicerce de concreto sobre o qual todo o nosso sistema legal é construído. Imagina que criar uma lei é como construir um prédio. Os fatos são os tijolos, são essenciais, sólidos, concretos. Mas o que acontece se a gente só empilhar um monte de tijolos? A gente tem um monte de entulho. É a planta do arquiteto, ou seja, os nossos valores, que dá forma, propósito e significado a essa pilha. Os valores são o projeto que transforma fatos brutos em uma estrutura de justiça. Vamos aplicar isso a um dos nossos direitos mais fundamentais, o direito à vida. Alguém já parou para pensar de onde ele realmente vem? A gente não encontra ele na natureza, não é uma lei da física. Então, qual é a origem dele? Ele vem desta poderosa proposição expressiva, a ideia de que a vida humana tem um valor intrínseco, a crença de que todo ser humano tem uma dignidade que exige proteção. E atenção, isso não pode ser provado em um laboratório, é uma convicção moral profunda. É uma escolha que nós, como sociedade, fizemos e transformamos num pilar da nossa civilização. E esse mesmo padrão se repete em outra área fundamental do direito, a luta contra a discriminação. Por trás dessa lei existe outro valor fundamental, a igualdade. A crença de que características pessoais como raça, gênero ou religião não podem definir o valor ou os direitos de uma pessoa. Mais uma vez, não é um fato, é uma escolha moral que estrutura a nossa legislação. Então a gente começa a ver que as leis não são aleatórias. Elas se agrupam em torno de grandes valores. Vamos dar um passo atrás e tentar organizar essa fundação moral para a gente enxergar o quadro geral.
Se a gente olhar com atenção, podemos ver 3 pilares morais principais sustentando as nossas leis. O primeiro é a dignidade, a ideia de que cada pessoa tem um valor próprio que precisa ser protegido. O segundo é a igualdade, que busca garantir tratamento e oportunidades justas para todo mundo. E o terceiro, a responsabilidade coletiva, a convicção de que temos um dever uns com os outros e com o futuro do planeta. Até agora, falamos de valores que a gente considera nobres. Mas o que acontece quando essa base moral é fraca ou pior? Podre. O que acontece quando os valores que inspiram uma lei são, na verdade, injustos? Isso nos leva a uma pergunta bem provocadora. É possível existir uma lei que seja tecnicamente racional, talvez até baseado em fatos observáveis, mas cuja base moral seja simplesmente inaceitável? Olha só como esta tabela desmonta uma lei falha. A lei em si. Pessoas com baixa renda não podem votar. A justificativa racional, o fato, elas têm menos tempo para acompanhar a política. Alguém poderia até argumentar que isso é observável. Mas agora, olhem para a fundação, a base moral. Apenas pessoas com tempo para a política merecem votar. Bingo! É esse valor, essa proposição expressiva, que é moralmente inaceitável. E é isso que derruba toda a estrutura, tornando a lei ilegítima. E isso nos leva a um ponto crucial. Sem uma fundação moral legítima e compartilhada por todos, uma lei deixa de ser um reflexo de valores em comum. Ela se transforma em um mero exercício de poder, um grupo impondo sua vontade sobre o outro, sem nenhuma base de justiça de verdade. Estamos chegando ao final da nossa análise. Agora é hora de juntar todas as peças e entender por que enxergar a lei através dessa lente moral, na verdade, muda tudo. Então, os pontos-chave para levar daqui são estes. A legitimidade de uma lei não vem dos fatos que ela usa, mas sim dos valores que ela expressa. Essas proposições expressivas são um reflexo das nossas convicções mais profundas. Elas são a alma da lei. E no fim das contas, são elas que definem não apenas o que é legal, mas quem nós somos e quem aspiramos ser como uma sociedade. Por isso, da próxima vez que alguém se deparar com uma lei, a pergunta não deve ser só o que ela faz. A pergunta mais profunda, a mais reveladora é o que ela diz sobre nós. É nessa resposta que se encontra a verdadeira essência do direito.